Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai ser alguns conceitos gerais a respeito da embriologia, tá? A formação do embrião, para a gente poder entender como que funciona o desenvolvimento do corpo de uma planta e a gente poder entender como que os tecidos dos vegetais se distribuem e por que que os vegetais têm esse padrão de crescimento tão específico, né, desse grupo de organismos. A gente tem que entender um pouquinho a respeito da embriologia, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente deixa como questão inicial da nossa aula de hoje é o que é um embrião, né? Porque a embriologia é o estudo do desenvolvimento do embrião. Então, mas o que é um embrião, né? O embrião é uma unidade básica de formação, é a primeira unidade de formação de um indivíduo, né? É proveniente do desenvolvimento do zigoto. Então, o zigoto é a união dos dois gametas, masculino e feminino, em geral, né? E a partir da união desses gametas vai se formar o zigoto, e o zigoto vai passar a sofrer uma série de divisões que vão começar a organizar aquilo que vai vir a ser o corpo do indivíduo quando ocorrer esse término do processo de formação do embrião. Tá? Só que existe uma diferença grande entre o que é o embrião de uma planta e o que é o embrião de um animal, por exemplo, que é um conceito que provavelmente vocês estão mais familiarizados, né, com o desenvolvimento de um embrião de um animal, principalmente de um ser humano. O desenvolvimento do embrião de um animal, de um ser humano, ele é mais previsível do que o desenvolvimento do embrião de uma planta. Por quê? Quando ocorre o desenvolvimento do embrião do animal, em geral já vão se formar os tecidos que vão dar origem ao organismo adulto. Então a gente já vai ter aquela ideia de como vai ser o corpo do indivíduo adulto quando ele se formar. Porque ao término do desenvolvimento do embrião do animal, ele já vai mostrar para a gente mais ou menos todos os padrões de morfologia que esse indivíduo vai vir a assumir quando for um indivíduo maduro. Tá? Com as plantas isso não acontece. O embrião está lá dentro da semente. Quando a semente vai amadurecer, a gente encontra, né, um embrião formado lá dentro, quando a semente vai dessecar e vai se desligar da planta-mãe. Então nós encontramos lá dentro um embrião. Só que esse embrião não vai dar nenhuma ideia para a gente de como vai ser o formato desse indivíduo quando a planta for uma planta adulta. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre o tipo de desenvolvimento de um animal e o tipo de desenvolvimento de uma planta. O animal ele sai de dentro do corpo da mãe ou de dentro do ovo, né, do qual ele eclode, e ele já é uma miniatura de toda a estrutura que ele vai ter, né, quando ele for adulto. Ele já tem os órgãos formados, ele já tem, né, aquilo ali tudo vai terminar um certo desenvolvimento, principalmente ganhando tamanho. É óbvio que algumas funções vão ser adquiridas, mas não vai ter o surgimento de órgãos a partir do nada em um animal adulto, tá? E isso acontece com os vegetais. É totalmente diferente. Por quê? O vegetal, quando ele sai de dentro da semente, né, o embrião começa a se desenvolver, crescer e sai de dentro da semente, vai começar aí nesse momento é que vai começar a se formar as raízes. Aí é que vão começar a se formar as folhas, vai começar a se formar o caule, tá? E as estruturas reprodutivas vão aparecer só depois de muito tempo, tá? Os órgãos reprodutivos. Então o desenvolvimento da planta ele é muito distinto do desenvolvimento do animal. E isso tem uma questão muito importante, porque a gente tem que lembrar que a planta é um organismo séssil. Então ela precisa estar respondendo às questões ambientais, ao que é posto para ela, né, pelo ambiente. Então se chove menos, se tem menos nutrientes, se fica muito sombreado, se ela vai parar num local de pleno sol, a planta tem que ir respondendo a essas mudanças ambientais a partir de modificações no seu próprio organismo. Ao passo que um animal migra, a planta não pode migrar. Então ela vai precisar responder isso de forma a criar novas estruturas. E é por isso que a gente diz que a planta tem um crescimento indeterminado, ao contrário dos animais, que crescem até aquele componente genético dele, né, da altura e largura determinadas, né, geneticamente para aquela espécie, e fica por ali. Caso uma condição ambiental nova se imponha sobre esse animal, ele não vai conseguir modular o corpo dele para poder crescer mais ou se adaptar fisicamente àquela questão nova que se impõe. Tá? Então ele não vai poder crescer, ele não vai poder criar um órgão novo de adaptação, nada disso vai acontecer. A planta sim. A planta ela pode, numa falta de água, trabalhar
para aumentar o crescimento do sistema radicular e procurar água em regiões mais profundas do solo, ao passo que um animal não consegue fazer isso. Tá? Então, por isso que é muito importante essa questão da adaptação do vegetal morfologicamente às questões ambientais. E é por isso que a gente diz que o crescimento da planta é indeterminado, e é por isso que a gente fala que o desenvolvimento dos órgãos, dos tecidos, ocorre durante a embriogênese do animal, mas na planta não. Na embriogênese da planta formam-se os tecidos que vão dar origem a todos os outros tecidos da planta que vão aparecer só durante a fase de maturação dessa planta, o desenvolvimento dela depois da fase embrionária. Então, a diferença é muito grande entre o desenvolvimento embrionário de uma planta e o desenvolvimento embrionário de um animal. Aqui só para mostrar para vocês a imagem de um embrião, né, de uma angiosperma, está aqui, mostrando para a gente as chamadas folhas cotiledonares, né, os cotilédones, que são órgãos de armazenamento, aqui onde a gente vai ter, dentro da nossa semente, tá? Os cotilédones. Aqui nós vamos ter a região que é o chamado eixo embrionário, tá? Que é formado por epicótilo e hipocótilo, que são as regiões que vão formar aqui o eixo embrionário. E aqui os cotilédones na folha, aqui do embrião. Aqui no caso então é cotilédone e embrião, e aqui ao redor nós vamos ter, na verdade, endosperma, armazenando os nutrientes dessa semente aqui. Ela não armazena os nutrientes no cotilédone, tá? Então, só para ilustrar para vocês um exemplo, tá? Bom, a embriogênese nos vegetais ela é chamada como zigótica. E por que a gente fala isso, pessoal? Porque ela vai ocorrer após a formação do zigoto. Então, o embrião se forma a partir do surgimento do zigoto, que é a união dos dois gametas, tá, que vão formar o zigoto. A gente diz isso porque em algumas espécies, como é o caso dos fungos, vai ocorrer meiose e embriogênese que não é zigótica, tá? Mas isso não é o nosso caso de estudo. Aqui no caso a gente fala que é zigótica porque ocorre a partir da formação do zigoto, tá? Então, como eu falei para vocês, nos animais vai ocorrer todo o desenvolvimento dos tecidos e dos órgãos durante essa fase de embriogênese. Para as plantas, a embriogênese ela vai ser contínua. Por quê? Não vai ocorrer a formação de todos os tecidos da planta adulta durante essa fase inicial do embrião dentro da planta. Isso vai ocorrer depois, tá? Quando ocorrer o desenvolvimento da plântula, tá? Então, nesse sentido é que a gente chama de planta tem o crescimento chamado de indeterminado, tá? E isso é dado por um tipo de tecido, que é o tecido chamado meristema. E são esses meristemas que vão dar origem a todos os outros tecidos da planta, tá? Mas isso a gente vai ver com calma numa próxima aula. Então, vai acontecer a formação do zigoto, uma série de divisões celulares que vão aumentar o tamanho da estrutura e vão formar o embrião. E aí nós vamos ter, como o embrião, uma estrutura pluricelular, que vai ter potencial para formar a planta completa. Tá? Isso também no início da fase embrionária dos seres humanos e dos animais, isso também acontece. A diferença é que na fase de embrionária dos seres humanos, durante o desenvolvimento embrionário dos seres humanos e dos animais, vai ocorrer a formação dos tecidos verdadeiros, né? Dos tecidos que vão dar origem, né? Ao desenvolvimento todo do organismo. Então vai surgir pele, vai surgir tecido nervoso, vai surgir tecido e os órgãos do sistema digestório. Tudo isso vai acontecer durante o desenvolvimento embrionário do ser humano e dos animais. Ao passo que com as plantas, não. Nas plantas vão se formar os tecidos primordiais que darão origem aos outros tecidos, tá? É importante salientar que, em alguns casos, pessoal, existe a formação de embrião a partir de um evento não reprodutivo, né? Então, em geral, os embriões se formam de forma sexuada. Um gameta masculino encontra um gameta feminino, forma o zigoto e a partir dali começam a ocorrer as divisões celulares. Em alguns casos, por ação hormonal e por terem essa capacidade geneticamente determinada, algumas plantas vão sofrer uma diferenciação lá nas células femininas, dentro do ovário da planta, tá? E aí essas células vão começar a se dividir, multiplicar e diferenciar, formando um embrião a partir de tecido materno, sem a participação do tecido paterno. Então, esse evento a gente chama de apomixia, né? Ou desenvolvimento ou reprodução apomítica. Ele é comum de acontecer em algumas espécies,
e inclusive algumas plantas de importância econômica, como o caso da banana, como o caso de vários citros, onde a reprodução apomítica é bem comum, tá? Então a gente vai ter, nesse caso, o desenvolvimento da semente, do fruto, a partir de um evento que não está ligado a um evento reprodutivo que une gametas, masculino e feminino. Tá? Então, é a reprodução chamada de apomítica. Bom, para salientar aqui para vocês como é que ocorre a reprodução dentro dos vegetais, nessa primeira linha aqui, mostrando a reprodução sexuada, onde há o encontro dos gametas, nessa segunda linha, representando aqui a formação do embrião a partir de um evento apomítico. Tá? Então, como vai acontecer? Nós vamos ter aqui, dentro do ovário, isso aqui é a representação de um óvulo, tá, gente? Dentro do óvulo existe uma série de células que vão participar do processo de fecundação das plantas, tá? Então, nós vamos ter, quais que são as importantes aqui? Os chamados núcleos polares, que são 2, que ficam aqui no equador da célula, apesar de se chamarem núcleos polares, eles ficam no equador aqui do óvulo. E aqui, junto da entrada do óvulo, que é a chamada de micrópila, nós vamos ter 3 células também aqui, tá? 3 núcleos, na verdade, aqui, tá? As chamadas sinérgides e aqui sim o ovócito, tá? Que é o que vai sofrer a fecundação para formar o embrião, tá bom? Quando ocorre o evento reprodutivo e o grão de pólen cai em cima da estrutura reprodutiva da flor, que vocês devem lembrar lá do semestre anterior, que é o estigma, se desenvolve o tubo polínico. Então lá dentro do grão de pólen existem 3 núcleos. Um núcleo que é esse pretinho aqui, que é chamado de núcleo vegetativo, e os 2 núcleos reprodutivos. O núcleo vegetativo, ele vai ser responsável por construir o tubo polínico. Então ele vai se dividindo e vai dando origem ao tubo polínico que vai conectar, né, os outros 2 núcleos aqui ao óvulo. Dentro desse tubo polínico, então, vão passando os 2 núcleos germinativos. Tá? Ao chegar aqui dentro, o núcleo que deu origem, que é o vegetativo, que deu origem ao tubo polínico, ele já não está mais participando, porque ele simplesmente serviu para dar origem ao tubo polínico. Aqui vão entrar então os 2 núcleos reprodutivos, tá? Que são esses vermelhinhos. Eles entram aqui por dentro da célula do núcleo chamado de sinérgide e rompem esse núcleo aqui, tá? Ao romper esse núcleo, o que acontece? Esses 2 núcleos masculinos, um vai rumar aqui para os núcleos polares e vai se juntar aos núcleos polares. Vamos lembrar o seguinte, gente. Temos já 2 núcleos polares ali. Cada um desses núcleos vai ter um grupo de genes, né, de cromossomos, né, vai ser chamado N. Então eles vão ter um número basal de cromossomos, um número básico de cromossomos, como se fosse a nossa espécie, por exemplo. Ali teriam 2 núcleos com 23 cromossomos, cada um desses núcleos. Tá? O que é o que acontece quando a gente vai se reproduzir? São 46 cromossomos, mas eles se dividem e vão dar origem a um espermatozoide com 23 e a um óvulo com 23 cromossomos. Por que isso acontece a partir do processo de meiose? Para que quando haja a junção do espermatozoide com o gameta, a gente mantenha no somatório o número total de 46 cromossomos, que é o número da nossa espécie, né? Que as nossas células são diploides. Então nós temos 2 grupos de cromossomos iguais, 23 mais 23. Tá? Se nós não tivéssemos esse evento meiótico, o que aconteceria? Aconteceria uma reprodução onde você somaria um 46 com 46, do homem com 46 da mulher, dando 92. Vem um indivíduo 92. O próximo indivíduo vai fazer o somatório de um indivíduo 92 com outro indivíduo 92. E aí nós vamos ter uma progressão que não vai dar certo. Tá? Por isso que a divisão tem que ser reducional nesse caso. O mesmo acontece com as plantas. Só que aqui nós vamos ter, supondo que o número básico de cromossomos dessa planta é 20, então nós vamos ter um núcleo com 20 e outro núcleo com 20. Quando um dos núcleos reprodutivos chega aqui, eles vão se juntar os 3. E aí eu vou ter uma planta que vai ter 3 conjuntos de cromossomos aqui nesses núcleos, com a junção desses núcleos polares, com um dos núcleos reprodutivos. Por quê? Eu tenho 2 que já são dos núcleos polares, mais um dos núcleos reprodutivos. Então eu vou ter 20 mais 20 mais 20. Eu vou ter 3 vezes o número de cromossomos. Então eu vou ter uma célula 3N com 60 cromossomos. Essa célula 3N com 60 cromossomos vai se dividir e dar origem ao chamado endosperma. O endosperma é o tecido responsável por armazenar os nutrientes dentro da semente. Tá? Então, esse tecido que vai ter células
que vão ficar preenchidas com nutrientes para dar origem ao sistema de nutrição da plântula quando ela germinar, quando a semente germinar, ele vai ter uma haploidia igual a 3N. Portanto, ele vai ter 3 vezes o número de cromossomos básicos da espécie. Tá? Isso não acontece aqui nesse segundo evento. Nesse segundo evento, o que vai acontecer? O outro núcleo reprodutivo vai se juntar com o ovócito da célula feminina, do óvulo. Tá? Nesse momento aqui, eu tenho um ovócito que vai ter 20 cromossomos com mais um núcleo reprodutivo do masculino, que veio lá do grão de pólen, que também tem 20. Então aqui eu vou ter 40 cromossomos, eu vou ter uma célula que vai se formar, que é a 2N, e essa célula vai ser o zigoto. A partir desse 2N vai se formar o zigoto vai começar a se dividir, formando sempre células 2N, dando origem a um eixo embrionário também 2N. Tá? Então aí a plantinha sim vai ser 2N, ao passo que o endosperma vai ser 3N. Qual que é a importância do endosperma? Nutrir o embrião, né, e a plantinha que vai se desenvolver enquanto ela estiver germinando. Né? A semente germina, a planta vai se desenvolvendo, vai consumindo os nutrientes do endosperma e depois o endosperma não tem mais nenhuma importância porque ele vai secar. Então ele não vai ter nenhuma interferência com a genética em si da planta, tá? E por isso, ali sim, quando se forma o zigoto, é um N mais um N, dando origem a um 2N, ok? Então aqui vocês vão ver que se forma então o endosperma 3N e aqui se forma o zigoto, né? Vai se formar um núcleo com metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe, e vai se formar uma nova planta com o número certo de cromossomos. A partir disso, vai ocorrendo o que, gente? As divisões que vão formar aqui o futuro embrião. E o endosperma vai se dividindo, formando novas células para fazer o preenchimento da estrutura do óvulo, e à medida que isso vai crescendo, vai se formando o tecido de armazenamento de nutrientes. Quando ocorre o evento apomítico, vocês podem observar, não há tubo polínico, não há chegada de núcleos da célula masculina, nada disso está acontecendo. Simplesmente por uma ação hormonal e por ter as condições genéticas que permitam para isso acontecer, porque não é toda a espécie onde isso vai acontecer, é necessário que haja uma informação genética que possibilite isso, tá? Vai acontecer o quê? A divisão a partir do ovócito ou de uma das sinérgides, qualquer uma dessas células que participam aqui, ou células do saco embrionário, vão começar a se dividir e vão formar um embrião a partir de um evento onde não houve fecundação. Tá? Esta é a reprodução apomítica. Bom, qual que é a importância de entender a compreensão da embriogênese? A gente, a partir da compreensão da embriogênese, a gente vai entender a arquitetura da planta. Tá? Vocês não conseguem, por exemplo, fazer um estudo de arquitetura de planta para entender como é que a planta vai distribuir os seus ramos, né? Para entender como é que é o padrão de distribuição de raiz da planta, para vocês poderem, por exemplo, obter um cultivar que tenha uma distribuição de raízes mais superficial, mais profunda, para se adaptar a uma determinada condição ambiental, ou uma condição de sol muito intenso ou menos intenso, para fazer uma arquitetura onde os galhos de cima não sombreiem tanto os galhos de baixo, para que todos possam receber uma iluminação satisfatória para fazer uma produção de frutos adequada. Todo esse processo de compreensão da arquitetura da planta, que é uma das partes de estudo, né? Principalmente para quem trabalha com fitotecnia, que é uma das áreas da agronomia, não consegue entender sobre a arquitetura de plantas sem entender a embriogênese, porque na embriogênese a gente vai ter a geração da forma da planta e dos órgãos, né, que é a chamada morfogênese, a organização dos tecidos, né, que é a organogênese, e a diferenciação das células para a formação dos tecidos, que é a formação desses tecidos, portanto é a histogênese. Tá? Os momentos iniciais do desenvolvimento do embrião, eles vão ser caracterizados por uma questão muito importante que a gente não observa, por exemplo, no desenvolvimento dos animais, que é a formação de uma polaridade. Tá? Então aí vai se desenvolver uma diferenciação nos padrões de divisão das células do ápice do embrião e da base do embrião. E aí forma-se o chamado eixo embrionário. Então a primeira coisa que vai se estabelecer no desenvolvimento do embrião de uma planta é a formação dessa questão de um eixo, a polaridade no desenvolvimento. O desenvolvimento da parte de cima, do ápice, é diferente do desenvolvimento da parte de baixo, a base, tá? Então, o que a gente tem que... Só para a gente ter uma ideia dessa questão. Em Arabidopsis thaliana, que é a planta considerada modelo dos estudos genéticos com vegetais, para que ocorra todo o desenvolvimento embrionário,
são ativados em torno de 3.500 genes, tá? Para a formação dos tecidos, né, e tal. Desses, 40 genes são responsáveis especificamente pela formação desse eixo polar que diferencia o ápice da base. Tá? Só para vocês terem uma ideia da importância desse momento. Tá? Então, nesse sentido, é que nem eu falei para vocês, a embriogênese das plantas é muito diferente da embriogênese dos animais, porque esse padrão de diferença de ápice para base é o que vai guiar todo o desenvolvimento da planta, que vai ser um desenvolvimento axial. Que a gente já percebeu que a planta ela é formada por duas porções completamente diferentes. A parte aérea, que está em contato com a atmosfera e que tem as funções de captação de luz, fotossíntese e reprodução, e a parte de baixo, que está em contato com o solo, dentro do solo, que é a parte radicular, e que tem como função a captura de nutrientes e absorção de água. Tá? Então, a planta ela é formada por esse eixo, né? A parte de cima é diferente da parte de baixo. E isso se estabelece logo nas primeiras divisões, na primeira divisão do embrião. Tá? Isso é muito interessante, tá bom? No corpo do vegetal, a gente vai ter que algumas células elas vão manter a capacidade de se tornarem, de entrarem em divisão e formarem novos órgãos durante a vida toda, que são os chamados tecidos meristemáticos, os chamados meristemas. Tá? Quando se estabelece essa função do ápice da base, a gente vai ter um meristema que vai ficar na ponta da raiz e um meristema que vai ficar na ponta da parte aérea, fazendo com que a planta cresça nos dois sentidos, para fora do solo em direção, né, cada vez mais alto na atmosfera para capturar mais luz e cresça cada vez mais fundo no solo, no sentido oposto, para conseguir cada vez se aprofundar mais no solo em busca de água e de nutrientes. Tá? Como eu já tinha comentado, do ponto de vista do crescimento, pela função de existirem esses meristemas, né, na planta, no ápice da parte aérea e no ápice da raiz, a gente vai ter o crescimento indeterminado dos vegetais. Esses meristemas, dependendo da condição ambiental, eles vão poder ser ativados durante toda a vida da planta para permitir que ela cresça mais um pouco se a condição ambiental assim exigir. Então vocês vão ter a planta crescendo numa condição ambiental apropriada, adequada para ela, e a planta vai atingir um determinado tamanho. Se a condição ambiental mudar um pouco, pode ser que a planta vá necessitar desenvolver um pouco mais de raiz. Começou a ter dificuldade, não tem chuva, então essa planta começa a enfrentar seca. Enquanto ela está com água certinho, a raiz cresceu até um determinado tamanho, onde ela pega água no solo, está tudo certo. Começou a faltar água, esses meristemas vão ser reativados para que a planta possa esticar um pouco mais as raízes dentro dela dentro do solo, para que ela vá buscar água em porções mais profundas do solo. Claro, pessoal, que não é uma coisa assim, eu tenho tenho um pé de soja, um pé de trigo e ele vai virar uma árvore. Não. Existe um componente genético que limita o tamanho desse crescimento, tá? Então, dentro de uma variação genética, por exemplo, se eu tenho as condições ótimas, vai crescer menos. Se eu tenho uma condição de seca no solo, a raiz vai crescer mais, mas vai chegar um ponto em que ela vai esbarrar naquela informação genética. Esse aqui é o máximo que essa espécie consegue crescer, mais que isso ela não dá conta. Então aí a planta não tem o que ser feito. Mas do ponto de vista, ela pode crescer indeterminadamente. Mesmo depois de adulta, se a condição ambiental exigir, ela pode voltar a investir em crescimento de parte aérea ou de parte radicular, o que não acontece com os animais. Tá? O embrião, de forma geral, ele quando está completo, ele vai apresentar o corpo básico da planta adulta. Tá? O embrião ele vai ter uma pequena raiz, a chamada radícula, ele vai ter um eixo, que é o chamado epicótilo hipocótilo, que é o que vai dar origem ao caule, e aí ele recebe esse nome porque hipocótilo fica a porção abaixo da inserção dos cotilédones, epicótilo acima da inserção dos cotilédones. E acima desse epicótilo nós vamos ter a chamada plúmula, onde nós vamos ter as folhinhas rudimentares que vão dar origem às primeiras folhas do desenvolvimento dessa planta quando ela começar a germinar. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a embriogênese nas angiospermas, porque são as plantas de interesse para a gente, né? Vocês devem lembrar claramente o que é uma angiosperma, nós vimos em Botânica 1, tá? As angiospermas são as plantas com flores e frutos. Então, do ponto de vista da engenharia agronômica, são as plantas que realmente são importantes aqui para a gente, para nós trabalharmos, tá? Então, esse é o modelo de embriologia baseado no desenvolvimento da Arabidopsis thaliana, que nós vamos ter como a base para todas as angiospermas, e é o que a gente vai ver aqui com um pouquinho mais de cuidado, tá bom?
Então vamos relembrar aqui. Dupla fecundação é uma característica fundamental da fecundação das plantas. E por que chama dupla fecundação? Porque vocês devem lembrar agora dos slides anteriores, onde eu mostrei que ocorre a fecundação com duas células reprodutivas masculinas. A primeira célula núcleo reprodutivo masculino fecundando os núcleos polares, dando origem ao endosperma. Ó, 3N, lembra? Um N de cada núcleo, dando 3N. E ao mesmo tempo ocorre a fecundação do ovócito, dando origem ao zigoto 2N. Portanto, o evento reprodutivo ele fecunda dois grupos de células diferentes ao mesmo tempo. Por isso que é uma dupla fecundação. Tá? Logo depois que ocorre a fecundação, não é direto que ocorre o processo de divisão celular. Tá? Pode ocorrer a fecundação e demorar um tempo para que comecem a se processar as divisões celulares, porque é necessário que haja gatilhos hormonais para que a divisão celular comece a acontecer. E os hormônios que vão estar envolvidos nessa divisão celular vão ser citocinina, né, que vai fazer especificamente a divisão celular, e a auxina, que promove o alongamento do tamanho da célula, permitindo que ela se divida novamente. Tá? Importante salientar, a primeira divisão é assimétrica. Qual que é a importância disso, gente? O estabelecimento do eixo embrionário. Então, vão se dividir células de tamanhos diferentes, tá? Então, aqui, ó, fecundação, saco embrionário aqui, tá? O nosso óvulozinho. E aqui se forma o zigoto. Então, o gameta masculino e feminino se unem. Primeira divisão vai dar uma célula de um tamanho menor e uma célula de um tamanho maior, tá? Então, vão se dar células de tamanhos diferentes. Para que vai acontecer isso aqui, gente? Para que eu possa ter um padrão de divisão diferenciado, que vai permitir com que aqui em cima eu tenha a divisão do embrião propriamente dito, tá? Com seus estágios diferentes. E aqui embaixo eu tenha a formação de uma estrutura chamada de suspensor, tá? Que vai ligar o embrião aos tecidos da planta materna, permitindo aqui nesse caso a nutrição das células que vão se dividindo e permitindo que elas possam se dividir, porque você estará nutrindo essas células com nutrientes provenientes dos tecidos vasculares da planta mãe. Tá? Depois disso tudo vai se formar o que a gente conhece por plântula, onde a gente vai poder observar em algumas plantas, nós vamos observar o que? Ó? Aqui os cotilédones, tá? Que armazenam os nutrientes, tá bom? Aqui a gente vai ter o ápice da parte aérea, onde aqui nós vamos ter a chamada plúmula, com as suas folhinhas rudimentares e o caulezinho rudimentar aqui, né, que vai dar origem a toda essa parte aérea da planta, juntamente com o epicótilo e o hipocótilo, que vai ser o eixo caulinar, que vai desenvolver aqui a planta, e aqui o sistema radicular. Tá? Isso aqui vocês vão encontrar comumente dentro de uma semente. Claro, em espécies cujo desenvolvimento embrionário vão resultar nisso aqui. Em alguns casos, o desenvolvimento embrionário vai resultar em um embrião bem mais rudimentar, se vocês abrirem a semente, tá? E ela vai precisar de um tempinho para que esse processo possa ser concluído antes de germinar a semente. Bom, então o que vai acontecer? Dentro dessa divisão, que vai se dar muito diferente uma da outra, a gente vai ter um grande vacúolo dentro de uma das células, que vai fazer com que esse ponto, né, de formação da nova parede celular ele seja deslocado. Porque vocês pensem bem, vocês têm uma célula que tem um grande vacúolo. Então, para o lado que ficar esse vacúolo quando ocorrer a divisão celular, essa célula vai ter um tamanho bem maior do que a parte da célula que está sem o vacúolo. Então, aí nós vamos ter o quê? Uma divisão que vai dar células de tamanhos muito distintos umas das outras. Como resultado final, a gente vai ter um chamado protoembrião, que vai ter duas células, tá? Ele vai ser linear, tá? Porque ele vai ter já esse estabelecimento de um eixo, né? Para cima e para baixo. E aí nós vamos ter uma célula bem maior, né? E uma célula bem menor. A célula bem maior com um grande vacúolo no meio e uma célula bem menor com um citoplasma bastante denso no seu interior. Tá? Essa célula terminal grande vai dar origem ao embrião propriamente dito, ao passo que a célula basal vai dar origem ao chamado suspensor. O suspensor vai estar presente até o desenvolvimento dos cotilédones e do meristema apical da raiz. Depois o suspensor vai ser desfeito e eu vou explicar mais para frente por que isso acontece, ok? Aqui então mostrando para vocês uma imagem de microscopia, tá? Olha,
Aqui é o suspensor, a partir daquela célula menor ele vai se formar, tá? E ele é a estrutura que liga a planta aos tecidos vasculares maternos, portanto, recebendo nutrientes da planta-mãe para abastecer a divisão celular e o crescimento desse monte de células que vai acontecer aqui durante o desenvolvimento embrionário, tá? Aqui nós vamos ter, então, o embrião com o eixo embrionário mais os cotilédones, tá? Que são essas orelhinhas aqui que a gente está encontrando. Aqui por fora vai se formar o chamado protoderme, que é o meristema que vai dar origem aos tecidos de revestimento. O procâmbio aqui dentro, que vai dar origem aos sistemas vasculares. E aqui na volta o chamado meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos fundamentais, tá? Quando isso aqui se desenvolver bem, olha que interessante dentro da semente como é que isso aqui vai ficar, ó. O eixo, tá? Todo caulinar, aqui epicótilo e hipocótilo, tá? Até aqui onde se inserem os cotilédones. Aqui, olha como os cotilédones estão grandes, dobrados aqui, ó. Aqui o ápice caulinar. A partir do desenvolvimento desse meristema que está aqui, que é o ápice caulinar, pessoal, é que vai se dar o desenvolvimento da parte aérea da planta. As folhas, tudo vai sair daqui, desse desenvolvimento dessa regiãozinha aqui, ó. E aqui a gente tem o ápice da raiz. Aqui é que vai ocorrer o desenvolvimento da raiz, tá? E olha aqui que interessante, a grande célula basal que é o suspensor, tá? A função do suspensor, como eu disse para vocês, liga o embrião aos tecidos vasculares da planta-mãe, fazendo com que haja a nutrição, abastece esse desenvolvimento, tá? O suspensor ele pode se dividir em várias células, formando um agrupamento multicelular, ou ele pode ter uma única grande célula basal ligando. Não faz diferença isso, porque a função dele é puxar nutriente da planta mãe para o embrião que está em desenvolvimento. Então não faz diferença se tem muitas células ou se tem uma célula só, tá? Então, enquanto a célula basal lá do suspensor vai se desenvolvendo, a célula terminal também vai se dividindo e vai formando o protoembrião, tá? Então as primeiras divisões celulares vão fazer com que ele saia desse formato linear, que ele só tem duas células, para um formato onde ele vai começar a se dividir e formar uma estrutura esférica. Esse é o chamado estágio globular, tá? Depois, nesse momento aí, a gente vai ter a formação de um grupo de células mais periférico, que vai dar origem ao meristema chamado protoderme. Como eu já falei, a protoderme é o meristema que vai dar origem aos tecidos de revestimento da planta. A epiderme da planta vai ter origem nesse tecido chamado protoderme, tá? Quando ocorre, né, a formação dessa protoderme, também vamos ter a separação de dois domínios lá dentro do protoembrião. Um domínio apical, que vai formar os cotilédones, que vão ser as estruturas de armazenamento de nutrientes, e o domínio basal, que vai formar o eixo hipocótilo-raiz. Não vamos confundir, porque nós estamos falando de domínio basal e apical, só que dentro da estrutura do embrião, tá? Não confundam com basal e apical lá do zigoto, tá? Que aí deu origem ao embrião e ao suspensor. Aqui nós já estamos falando na formação de mais um domínio apical e basal, só que aí dentro do próprio embrião, formando a estrutura de cima, né, que vai dar origem aos cotilédones, e a parte de baixo que vai dar origem ao embrião no seu eixo hipocótilo-raiz, tá? Bom, quando se forma a protoderme, que é esse meristema mais externo, o embrião passa a produzir o hormônio do crescimento, né, da planta, que é a auxina principalmente, de forma autônoma. E aí ele para de necessitar que seja transportada a auxina via suspensor, que a planta mãe sintetiza a auxina e manda a auxina via suspensor para dentro do embrião. Nesse momento não existe mais então esse transporte de auxina via suspensor e a planta o embrião adquire autossuficiência na produção desse hormônio, tá? Nesse momento também vai acontecer a formação dos cotilédones e quando os cotilédones vão se esticando, formando aquelas duas orelhinhas, a gente vai ter a fase aqui, ó, formando as duas orelhinhas aqui, ó, a gente vai ter a fase que a gente chama de, aqui ó, começa a haver o desenvolvimento do cotilédone, a gente tem a fase que começa a haver a formação da fase cordiforme, porque começa a lembrar um coração a partir desse momento aqui, ok? Nesse caso, nas células na fase cordiforme, as células que são bem centrais do embrião, elas vão se alongar mais e elas vão formar, e o citoplasma vai ficar bastante denso e elas vão formar um tecido específico que é chamado de procâmbio. O procâmbio ele vai ter a função de formar depois
os tecidos vasculares. É o procâmbio que vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário, tá? Que são os tecidos de condução. Tá? As células que ficam entre o procâmbio e a protoderme também vão adquirir uma outra conformação distinta. Em vez daquele citoplasma denso que dá caracterização ao procâmbio, essas células que ficam entre o procâmbio e a protoderme vão adquirir grandes vacúolos e dão origem a um outro tipo de tecido, porque elas se diferenciam. E esse tecido vai ser o chamado meristema fundamental. É o terceiro meristema que se forma. Então a gente tem protoderme, procâmbio e agora se forma o meristema fundamental. Esse vai dar origem ao parênquima, ao colênquima e ao esclerênquima, que são os tecidos chamados de fundamentais, que têm função de sustentação, preenchimento e armazenamento. Tá? Nesse caso aqui, quando se forma a fase cordiforme, o embrião vai deixar de ter a simetria radial, formando aquela estrutura esférica, para começar a formar uma estrutura de simetria bilateral, onde nós vamos ter dois lados iguais. Tá? Bom, nesse momento, o embrião então ele vai passar para a fase de amadurecimento. Então aqui ele vai começar só a crescer, tá? Ele vai formar nesse momento os embriões, né? O embrião vai formar os cotilédones, tá? Vai se estabelecer o eixo hipocótilo radícula, tá? Que é o que vai dar origem a esse crescimento caulinar que a planta vai ter depois e também a raiz, tá? O meristema apical caulinar, que vai ter lá dentro dele, como eu já tinha dito para vocês, os primórdios foliares, folhinhas rudimentares, tá? E os entrenós que vão dar origem ao caule, e eles não vão estar distendidos. Então, quando ocorrer o crescimento da parte aérea da planta, esses entrenós vão se esticar, dando origem ao crescimento da parte aérea da planta. Então, lá dentro já desse pequeno embrião maduro, nós vamos ter o quê? A constituição do eixo da raiz, nós vamos ter os cotilédones que vão abastecer a planta com nutrientes, e nós vamos ter a estrutura primordial rudimentar que vai dar origem à parte aérea da planta como um todo. Tá? Nesse momento é que, quando o embrião está maduro, a semente vai adquirir a capacidade de se perder água, desidratar, dessecar, para que ela possa ser lançada no ambiente e que ela possa resistir a esse ambiente, né, durante muito tempo nesse ambiente até que as condições para germinação estejam adequadas. Importante detalhe, que isso a gente vai ver lá em fisiologia vegetal, tá? Nem todas as sementes adquirem essa capacidade de dessecação, tá? Isso a gente vai estudar mais para frente. Mas é nesse momento que o embrião se torna maduro que as sementes adquirem essa capacidade e a semente está pronta para ser liberada da planta mãe, ok?